livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, e nem da flecha que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você de todos os seus caminhos. Louvado seja Deus. Eles os sustentarão com as suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Repete-se comigo: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Quantos aqui amam o Senhor? O Senhor te livra e o Senhor te guarda. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Quantos aqui conhecem o nome do Senhor, amém? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Irmãos, mais do que Deus está conosco na nossa angústia, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais ninguém. Ele é mais do que suficiente. Amém? E o texto, amém? E o texto continua dizendo: e diz o Senhor: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, eu o protegerei, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Versículo 16. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor está nos trazendo essa noite. Obrigado pelo teu alimento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor está prestes a revelar ao nosso coração. Deus, nós não estamos aqui para ouvir palavras de homens. Nós não queremos, Pai, a palavra de um homem, mas nós queremos a palavra que vem do teu trono, a palavra do Senhor. Porque a tua palavra é que transforma, a tua palavra é que cura, a tua palavra é que liberta, a tua palavra é que transborda das nossas vidas como um rio de águas vivas que descem do teu trono. É a tua palavra que tem poder, é a tua palavra que dá direção, é a tua palavra que nos alinha, é a tua palavra que nos dá destino, é a tua palavra que nós temos expectativas essa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, estremece a nossa carne. Fale conosco de uma maneira profunda, individual e íntima. Fale conosco através da tua palavra, Pai. Se revele a nós essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, eu suplico ao Senhor, Deus. Ministre a tua palavra aos nossos corações. Não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem sermos ministrados pelo Senhor. A tua palavra é aquilo que precisamos, a tua palavra é aquilo que desejamos, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, direção para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, vai quebrando, Deus, em nome de Jesus, todo cativo ou cativeiro. Tira todo comichão, Pai, dos nossos ouvidos, que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a tua palavra entre no nosso coração e a gente possa ser transformado pela realidade do reino. O que é impossível para o Senhor, nada.
O Senhor pode fazer muito mais daquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem e o que jamais penetrou na nossa mente ou aquilo que sequer nós chegamos a imaginar. Pelo teu poder que opera em nós. Doce Espírito Santo, amigo, consolador. Quebra todos os paradigmas essa noite. Trabalha no nosso ser, fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se os irmãos puderem colocar o slide. Tentei trazer uma figura que representasse essa ideia da proteção do Senhor sobre a nossa vida. De Deus ser o nosso refúgio, ser a nossa fortaleza, ser o nosso socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. Tentei colocar um homem como se fosse um anjo com algumas asas, nos cobrindo, nos guardando, para que a gente possa mastigar e trabalhar nesse salmo de número 91. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio hoje, amém? Quantos aqui creem, amém? Irmão, vem comigo com toda a expectativa do teu coração nessa palavra. Que nada roube a tua energia, que nada roube a palavra de Deus sobre o teu coração, que você esteja ansioso por aquilo que Deus vai fazer na tua vida essa noite, amém? Eu estou com muita expectativa em tudo aquilo que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Irmãos, Salmo capítulo de número 91, alguns estudiosos dizem que foi Moisés que escreveu, porque o Salmo de número 90 foi Moisés que escreveu. Salmos de número 91 não diz quem que escreveu, mas como o Salmo ele tem algumas coisas na escrita que são similares àquilo que Moisés escreveu nos Salmos 90, dizem que foi Moisés que escreveu. Então Moisés entendia muito daquilo que estava acontecendo acerca daquilo que ele está falando nesses salmos. Moisés entendia de peste, Moisés entendia de praga, Moisés entendia de armadilhas, Moisés entendia de flechas que voavam, Moisés entendia de ciladas do inferno contra a vida dele, contra a vida do povo. Porque quando Moisés estava no Egito, existiam pragas, quando Moisés estava no deserto, também existiam pragas. Moisés entendia daquilo que estava acontecendo. Então quando Moisés ele escreve o texto, ele está escrevendo dentro de uma realidade que Deus é o nosso refúgio e também é a nossa fortaleza. Irmãos, quando a gente olha para os Salmos, a gente tem uma perspectiva que Salmos não está falando acerca, em primeiro momento, sobre uma proteção de Deus sobre a tua vida. Salmos, no primeiro momento, está falando sobre uma posição. Antes de Deus falar, eu te protejo, Deus está falando, se posicione no meu lugar. Porque quando nós lemos Salmos, capítulo 1, ou capítulo 91, versículo 1, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, antes de Deus falar em te proteger nos outros versículos, Ele está falando para mim e para você, você precisa habitar na minha presença. Você precisa habitar no meu esconderijo. Então aqui existe um posicionamento. E meu irmão, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Onde você habita? Onde você tem habitado? Porque a gente está vivendo em dias, eu coloquei alguns pontos específicos, em que tudo está sendo abalado na nossa vida. Seja a vida financeira, seja a vida emocional, seja estrutura familiar, seja uma fé que muitas vezes em alguns de vocês estão sendo provadas essa noite. Nós estamos vivendo momentos em que tudo está sendo abalado ou pode ser abalado. E aonde que você habita neste momento? Qual é a tua segurança? Porque quando nós olhamos para Salmos 91, o texto diz, e a gente percebe isso, que ele começa falando sobre uma proteção, e ele começa falando sobre uma posição, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, antes de Deus te proteger, Deus quer te posicionar. Repete comigo, posição. Irmãos, antes de Deus te proteger, Deus quer te posicionar. O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Qual é a tua adversidade? Qual é a tua dor? O que você tem enfrentado na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida emocional, na estabilidade dos governos e dos países?
uma enfermidade, o que você tem enfrentado? Qual é o teu lugar de habitação? Qual é o teu domicílio? Porque o teu domicílio pode ser o medo. O teu domicílio pode ser a ansiedade. O teu domicílio pode ser a angústia. Aonde você tem habitado? Porque antes de Deus te proteger, Deus está falando para você sobre uma posição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, terá descanso. Repete comigo, descanso. Irmão, às vezes você está aqui essa noite e Deus te trouxe para te revelar uma palavra para trazer descanso ao teu coração. Muitos podem estar aflitos, muitos podem estar angustiados. Uma irmã me mandou mensagem, falou: pastor, ora por mim. Estou muito mal, estou com dores. Chorou, clamou pela vida dela. O que você tem enfrentado e aonde você tem habitado nessa luta que você tem passado? Eu queria trazer algo para você. Eu coloquei uma frase nessa introdução que diz assim: você precisa decidir aonde a sua mente, a sua fé e a sua identidade vai morar em tempos de crise. Você precisa definir aonde a sua mente, a sua fé, a sua identidade vão morar em tempos de crise. Aonde você tem habitado e aonde você tem morado. Irmãos, preste atenção em cada texto que eu vou ler. Que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração e ministrando na tua vida. Presta atenção, olha para mim. Tudo começa na tua mente. Irmãos, na nossa mente nós habitamos no medo. Na nossa mente nós habitamos na ansiedade. Na nossa mente nós habitamos na incredulidade. Na nossa mente nós habitamos na frustração. Na nossa mente nós habitamos. Tudo começa no campo da tua mente. Aonde a tua mente tem habitado? A tua mente tem habitado na angústia? A tua mente tem habitado no medo? A tua mente tem habitado na ansiedade? A tua mente tem habitado na falta da fé? Ou a tua mente tem habitado no refúgio do Altíssimo? É um texto tão tremendo que a gente vai falar em vários versículos dele. É um texto tão instrutivo e eu quero te trazer algo que você possa ter fé, mover o teu coração, mas ao mesmo tempo te trazer conhecimento do que esse texto está dizendo. Diz Salomão falando: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre e está seguro. Irmãos, quando você está passando por algo muito difícil na tua vida, você anda ou você corre para um lugar seguro? Terremoto, tsunami, tiroteio, você corre ou você anda para um lugar seguro? Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Irmãos, habite em Deus, sobre a sombra do Onipotente. Habite na presença de Deus, busque, anele pela sua graça, dia e noite, todos os dias. Busque a presença de Deus, corra para a presença dEle. Tem um tempo, leia um texto bíblico. Tem um tempo, escute um louvor. Tem um tempo, dobre os seus joelhos no chão e clame a Deus e ore a favor daquilo que está acontecendo na tua vida. Irmãos, uma atitude de fé e uma atitude que responde a um ataque das trevas contra a tua vida é uma atitude de oração. Quando você ora, quando você se posiciona e você diz para o diabo: aqui na minha casa não, contra a vida do meu filho não, contra a vida da minha esposa não, contra a minha vida financeira não. E você faz a sua parte, mas você se move sobre a sombra do Onipotente. Existe uma posição. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém mesmo? Glória a Deus.
Deus como proteção. Salmos capítulo 121, versículos 5 e 7 diz: ó Senhor, não, perdão, ó Senhor não, tem H aqui. O Senhor, quem te guarda, o Senhor que te guardará de todo mal. Salmos 3:3 diz: tu, Senhor, és um escudo para mim. Salmo 125, versículo 2 diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Irmãos, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo. Deus como socorro presente. Salmos 34:17 diz: clama os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 9:9 diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, e um refúgio em tempos de angústia. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemo-nos ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. E por último, dessa enxurrada de textos bíblicos, Salmos 46:7 diz: o Senhor dos exércitos, repete comigo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Deus é o teu socorro bem presente no momento da angústia e também no momento da tribulação. Depende. Deus não. E aqui eu vou fazer a mesma pergunta para você. Aonde você habita? Olha para o irmão do teu lado com fé. Grita no ouvido dele. Aonde você habita? Aonde você habita? Eu coloquei, se eu posso dizer, nesse primeiro ponto, trazendo essa ideia de aonde você habita. Que habitar é uma decisão, não um sentimento. Você pode estar cercado por notícias ruins, mas escolhe viver pela fé. Irmão, habitar nunca foi um sentimento. Palavra de Deus nunca foi um sentimento para mim e para a tua vida. Palavra de Deus é um posicionamento e é uma decisão. Então, quando nós olhamos para os Salmos de número 91, versículo 1, ele não diz quem visita, ele diz quem? Está comigo, irmão? Amém? Ele não diz quem visita, ele diz quem? Habita. Ele não diz quem visita, ele diz quem habita. Você pode estar cercado de muitas notícias ruins, mas você escolhe viver pela fé. Você escolhe habitar em um ambiente totalmente diferente. E habitar é diferente de você ir de vez em quando. Habitar é você estar, é você permanecer. Eu coloquei algo que diz assim, ó: habitar fala de permanência, constância, decisão diária. Eu coloquei uma frase que diz: a incredulidade anula a concretização da promessa de Deus em nossas vidas. A incredulidade anula a concretização das promessas de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia em Números capítulo 13, em Números capítulo 14, a Bíblia nos diz que 12 homens, 12 espias, foram espiar uma terra. 10 homens trouxeram um relato de incredulidade. Trouxeram um relato e uma denúncia da onde a mente dele, da onde eles habitavam. Da onde era a residência deles, no medo, no pavor, no terror. E 2 homens, Josué e Calebe, eles demonstram aonde eles habitavam. Na fé, debaixo de uma palavra e de uma direção. Eles viram a mesma coisa do que aqueles homens viram, mas eles habitavam em uma dimensão totalmente diferente. Irmãos, eles habitaram em uma dimensão totalmente diferente. Algumas pessoas podem estar do teu lado. E pessoas podem ter mais fé do que você. Algumas pessoas que estão aqui habitam em uma dimensão totalmente diferente de outra. Quantos aqui estão entendendo isso? Porque algumas estão corroídas. Deixa eu usar outra palavra para não falar errado. Algumas estão com a mente cauterizada. Algumas estão com a mente, não sei uma outra palavra que eu posso usar, neutralizada.
por conta do ambiente aonde elas decidiram habitar, não na presença de Deus. Vocês estão entendendo isso, amém? Então, quando a gente olha para o texto bíblico, em Números capítulo 13, versículo 14, essa primeira pergunta provocativa, aonde você habita, é que esses dois homens habitaram em um lugar totalmente diferente, numa dimensão totalmente diferente daqueles 10. Irmãos, o texto bíblico diz, no Antigo Testamento, em Êxodo, saíram 600 e poucos mil homens, fora mulheres, crianças e idosos. Quando diz 600 e poucos mil homens, eram jovens com espadas desembainhadas, fortes no seu vigor. A Bíblia diz que nenhum deles entrou na terra prometida. Dessa geração, só entrou Josué e Calebe, porque eles habitavam em uma dimensão totalmente diferente do que todos os outros esses. Todos estão entendendo isso, amém? Irmãos, é uma palavra tão profunda. Se você estiver entendendo isso, quebra tantas cadeias. O diabo deixa de agir na tua vida. O diabo deixa de operar dentro do teu coração. E Deus vai nos transformando acerca daquilo que Ele está expondo ao nosso coração, amém? O ambiente era o mesmo, mas o endereço mental era totalmente diferente. A referência de Josué e Calebe era outra, diferente daqueles 12, ou diferente daqueles 10. A sua vida sempre vai refletir o lugar aonde a sua mente mora. Pensa nisso em nome de Jesus. A sua vida sempre vai refletir aonde a sua mente mora. Sempre canso de falar esse texto. Na verdade, não canso de falar esse texto. Provérbios falando, assim como a água reflete o rio, assim o nosso coração, a nossa mente reflete quem nós somos. As saídas da vida provêm do coração. A Bíblia, o tempo inteiro, ele está falando acerca da mente. Mas Tiago, o apóstolo Tiago, quando ele está falando para nós acerca de um pequeno membro do nosso corpo, tem todo o governo sobre a nossa vida, e ele compara ao cabresto de um cavalo, que ele é pequeno, uma ferramenta pequena, mas consegue mover um bicho de quase 1 tonelada. Ou o Tiago também compara, você vai entender onde eu estou chegando, o Tiago também compara o leme de uma grande embarcação, virando para a esquerda ou para a direita, ele vai colocar essa embarcação aonde o leme foi direcionado. Assim, a nossa língua direciona a nossa vida, porque aquilo que você fala é aquilo que está cheio a tua mente. Aonde a tua mente habita, vai refletir aonde você vive. Deus como refúgio e fortaleza. Eu quero te trazer uma ideia central, falando esse ponto específico, Deus como refúgio e fortaleza. Deus não é apenas um lugar para fugir, Ele é um sistema de defesa que te mantém firme. Eu coloquei sistema, não quis ser pejorativo, mas eu quero trazer algo para que você possa entender. Quando eu estou querendo dizer que Deus não é apenas um lugar onde você foge, mas é um lugar onde você se mantém firme. Irmão, nós temos falado tanto, se firme na palavra. Busque a palavra, busque essa lei e medite nela de dia e de noite. É a Bíblia que te transforma. É a Bíblia que te cura, é a Bíblia, porque a Bíblia é o Logos é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. A palavra de Deus é Cristo Jesus. Quando Cristo está nas nossas vidas, quando Cristo é uma realidade em nós, e nós habitamos em Cristo, a nossa vida muda. Quando diz o texto, ele fala assim no versículo 4, e Ele cobrirá com as suas asas, e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. A sua verdade, o texto bíblico está querendo dizer para nós que a sua verdade é a palavra. Versículo 4, a sua verdade é proteção e é escudo. O que é a palavra de Deus no latim? Quando a gente pega essa palavra verdade, inserida em Salmos 91, está falando sobre o caráter divino de Deus. Está falando sobre que Deus, Ele é fiel com aquilo que Ele fala, a verdade de Deus. Deus, Ele fala e Ele vai cumprir, Ele zela pela sua palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai se mover. Se Deus falou, Ele vai curar. Se Deus falou, Ele vai salvar. Deus zela pela sua palavra. Então, quando fala que a verdade de Deus é a proteção e é o escudo, é a palavra de Deus sobre a tua vida que te protege, que te livra e que te guarda.
caráter de Cristo, sendo o caráter de Deus, ela é o próprio Messias. De Gênesis a Apocalipse se fala de Cristo. As promessas de Isaías, as promessas de Ezequiel, tudo vai apontando para o Messias. João fala que ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Quando nós estamos nele, nós estamos na palavra. E a palavra é a verdade, porque é o caráter de Deus através de Cristo Jesus. E existe proteção e existe escudo. Então, glória a Deus por isso, irmão. Em nome de Jesus. Irmão, Deus está falando conosco, Deus está se revelando a nós através da sua palavra. E quando a palavra de Deus ela vai descortinando, ela vai se revelando, é Deus falando conosco. É o próprio Deus movendo os nossos corações na sua direção. E isso é tremendo, isso é poderoso. Porque Deus como refúgio, Deus como fortaleza, a gente olha para Davi contra Golias. Eu coloquei algumas frases que diz: Davi não tinha estrutura externa, mas ele tinha uma fortaleza interna. E ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não tinha uma estrutura externa. Ele não habitava externamente. Ele era pequenininho, ele era franzino. As armaduras de Saul, do rei da época, mal cabiam nele ou não cabiam nele. Ele rejeita, você conhece o texto bíblico, você conhece a história, acho que eu não preciso te contextualizar. Mas ele não estava habitando no externo. Ele estava habitando internamente, em outra dimensão, em Cristo, no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, deixa eu falar para você. Eu quero falar que o amor de Deus lança fora todo o medo, amém? Quando nós entendemos que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, quando nós estamos em Cristo, enraizados no seu amor, e entendemos o seu amor pela minha vida e pela tua vida, nós não temos medo. Porque o medo não é uma coisa de Deus. O medo, como diz alguns textos, é um espírito. E um espírito maligno. Porque a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia ou espírito de medo, mas nos deu espírito de... Nos deu espírito de coragem, intrepidez, força. Então quer dizer, se Ele não nos deu espírito de covardia e de medo, o medo é um espírito. Isso assola você. Isso te mantém aprisionado aonde Ele quer que você esteja. Todos estão entendendo isso, amém? Golias era grande por fora, mas Davi era totalmente fortalecido por dentro. Eu coloquei um exemplo de Daniel na cova dos leões. O ambiente era mortal, mas a mente dele estava guardada por Deus. Irmãos, a batalha sempre é no campo da tua mente. Se a tua mente está guardada por Deus, você habita fora deste lugar físico. E o que o diabo quer é fazer com que você habite aqui. Que você olhe para a situação que você está vivendo e que você fique com medo. Que você olhe por aquilo que você está passando e você fique angustiado. Que você olhe para a tua vida e você fique desmotivado. Que você fique depressivo. Quantos estão entendendo isso? Quando Deus quer te levar para uma outra dimensão. Deus quer te levar para o reino espiritual. Deus quer levar a tua consciência. Porque a Bíblia nos diz que nós prestamos um culto racional ao Senhor. É por isso que muitos textos bíblicos, é por isso que muitas concordâncias, é por isso que eu tento espanar para você, para quê? Para que você possa entender aonde o Espírito Santo quer te levar. Amém? O Espírito Santo quer te levar para uma consciência de que você precisa habitar num reino que é o esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, porque lá há descanso. Irmãos, quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão jogando a toalha? Quantas pessoas querem parar? O pastor estava pregando uma pregação, tem mais ou menos o mês passado. Pregou, o pastor fez o apelo. Eu saí correndo lá para cima, tinha a moça que subiu. E a gente orou e a gente clamou por ela. E a gente estava intercedendo por ela. Irmão, ela falou que ela estava com vontade de se matar um dia antes. Ela não tinha mais esperança da sua vida. E nós oramos, nós clamamos, nós buscamos. Nós temos ligado, temos insistido na vida dela. Mas talvez ela tivesse dado cabo da sua vida se ela não tivesse vindo para um ambiente. Vocês estão entendendo? Para um ambiente onde ela pudesse habitar no esconderijo do Altíssimo.
onde ela recebeu uma palavra, onde ela sentiu amor, graça, poder de Deus, a manifestação do Senhor sobre a vida dela. Irmãos, habite no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, você terá descanso. Assim diz o texto, a palavra. Senhor, me ajuda em nome de Jesus. A fortaleza não impede a cova, mas ela impede a cova de destruí-lo. Porque quando nós olhamos, por exemplo, de Daniel na cova dos leões, o ambiente era mortal, mas a mente dele estava guardada em Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, nós conhecemos a história, a fortaleza não impediu a cova, mas impediu a cova de destruí-lo. Muitas coisas Deus não vai impedir de você passar, mas Ele vai impedir com que isso te destrua. Muitas coisas que acontecem na minha e na tua vida, Deus não vai impedir da gente passar por isso, como aconteceu com Daniel. Mas Ele vai impedir que isso nos destrua. Mas contra que proteção é essa que Deus está nos protegendo? Por que Ele precisa nos habitar no esconderijo do Altíssimo? Do que Ele tem nos guardado? Do que Ele tem nos protegido? Por que Ele faz com que a gente habite nesse esconderijo, nos livrando de muitas coisas? Que coisas são essas? O que Deus quer nos proteger? O que Deus quer te proteger? O porquê que você está aqui hoje, está ouvindo essa palavra, está sendo ministrado por essa palavra? Do que é que Deus quer te livrar? Do que é que Deus quer te proteger? Do que é que Deus está falando? Que tipo de proteção é essa? Primeiro, Salmos 91, versículo 3. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro. Primeira coisa que Deus quer te livrar é do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Irmãos, o que significa o laço do passarinheiro? É quando alguém arma uma arapuca e uma armadilha para aquela ave. E quando o texto bíblico diz, talvez, Moisés falando, existia o laço do passarinheiro do tempo antigo, que era uma armadilha, era uma arapuca, que ela precisaria ser invisível. Repete comigo, invisível. Repete comigo, invisível. Ela precisaria ser invisível para que a presa não conseguisse visualizar essa armadilha. Então o que significa o passarinheiro? É alguém que arma uma armadilha escondida para capturar uma ave. E aí eu coloquei, qual que é a aplicação espiritual para isso? Presta muita atenção. Abre os teus ouvidos em nome de Jesus. Preste atenção nessas palavras. Qual a aplicação espiritual para isso? Do laço do passarinheiro. Armadilhas invisíveis do inimigo. Engano, tentações sutis. Situações preparadas para te prender sem que você perceba. Quando a gente olha para o exemplo bíblico, a gente percebe o primeiro rei chamado Sansão. A gente percebe que ele era nazireu. A mãe dele não podia ter filho. E quando ele nasce, a mãe dele entrega a ele. Ele não podia beber nem vinho, nem qualquer outra bebida. Ele não poderia cortar o seu cabelo. O Espírito Santo vem sobre a vida dele. E ele se torna um homem cheio do poder de Deus e muito forte. Só que Sansão, ele foi vencido por um laço emocional de Dalila. Irmão, abre os teus ouvidos em nome de Jesus. Não foi por força. Repete comigo, foi por armadilha. Eu não sei quem Deus quer livrar essa noite. Talvez Deus quer livrar todos nós. E essa palavra é uma palavra que você precisa estar aqui comigo, amém? Você está aqui? Eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você preste atenção aqui. Eu preciso que nada roube a tua atenção, para que você possa entender aquilo que Deus está ministrando ao teu coração. Deus está se revelando, a sua palavra está falando com você, para que você não seja enganado, para que o laço do passarinheiro não pegue você. Deus te trouxe aqui essa noite, para falar para você que você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, e habitar é uma posição sua, você precisa ir para esse lugar, e Deus está te livrando do laço do passarinheiro, amém? Louvado seja Deus. O inimigo está tentando enganar pessoas como ele fez com Eva e com Eva. O laço do passarinheiro é uma armadilha invisível,
por palavras, por pessoas, por situações envolvidas pelo diabo, para que você seja enganado. O diabo, a serpente, chega para Eva e conversa. Ela é enganada e nós estamos aqui onde nós estamos, porque Adão nos posicionou. Sansão foi enganado. A Bíblia diz que o primeiro animal que ele pega é um leão e ele rasga o leão. A Bíblia diz que ele destrói muralhas. A Bíblia diz que uma queixada naquele tempo antigo, como o texto bíblico diz, significa uma parte, se eu não me engano, do bode. Com uma queixada de um bode, ele matava acho que 1.000 homens, 1.500 homens. Era um homem forte, tomado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi enganado pelo laço do passarinheiro, por uma armadilha invisível. Repete comigo, armadilha invisível. E o que é um resumo de armadilhas invisíveis, laço do passarinheiro? São ciladas espirituais, coisas que parecem inofensivas, mas têm o objetivo de te aprisionar. Uma outra coisa que o texto bíblico diz, do que o Senhor está nos protegendo. Salmos capítulo 91, versículo 3, ele continua dizendo na parte B, da peste perniciosa. O que significa peste perniciosa? Significa doenças, pragas, destruição. E o que significa perniciosa? Mortal e devastadora. Peste significa doenças, pragas, destruição. Perniciosa significa mortal e devastador. Irmão, qual que é a aplicação espiritual para isso? Doenças físicas, crises emocionais e espirituais, ambientes contaminados espiritualmente e mortalmente. Quando nós olhamos o contexto disso, é que na época bíblica, pestes eram vistas como algo devastador e muitas vezes associadas ao juízo e ao caos coletivo. Quando nós olhamos para a Bíblia em Números capítulo 21, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que os homens e as mulheres, todos aqueles que foram libertados por Deus através da vida de Moisés, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E falou, o Senhor nos trouxe aqui, você Moisés, Deus nos trouxe aqui para que a gente morresse nesse lugar. E aí a Bíblia diz que Deus traz peste sobre o povo. A Bíblia diz, o texto em Números capítulo 21, que várias cobras e serpentes começam a picar o povo e muitos deles morrem. Então Moisés sabia daquilo que ele estava escrevendo em Salmos capítulo 91, porque a peste perniciosa significa doenças físicas, crises emocionais, espirituais, ambientes contaminados. Eu coloquei um resumo que ele diz que tudo aquilo que corrói, destrói, enfraquece a vida, seja no corpo ou seja na alma. Irmãos, nesse caso, em Números capítulo 21, eles ganharam uma peste, ou eles foram assolados pelo juízo de Deus por conta da murmuração. Aonde habita a tua mente, a tua boca vai ser cheia e vai falar daquilo da onde você está aqui dentro. Vocês estão entendendo isso? Por conta da murmuração, eles foram assolados. E aí ele continua dizendo, versículo 3, versículo 4, e ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Versículo 5, você não terá medo do terror noturno, e nem da flecha que voa de dia. Repete comigo, flecha que voa de dia. Irmão, qual é o significado disso? Flechas eram armas de guerra, ataques diretos e visíveis. Então, nós temos aqui, presta atenção, está comigo, amém? Olha para mim. Nós temos aqui o ataque do passarinheiro. E seria algo invisível, um ataque invisível que nós não estamos vendo. Mas nós temos aqui a peste perniciosa, que muitas vezes vai atacar por conta de um juízo. E nós temos aqui, falando agora sobre a flecha que voa de dia. Irmão, a flecha é um ataque que você vê. Porque eu coloquei qual que é a revelação que a gente tem acerca disso. Ou a gente pode trazer para o espiritual. Flechas são ataques claros e diretos. Injustiça, perseguições, críticas. Problemas que aparecem de forma evidente. Diferença e importância do laço e da flecha. O laço é oculto e a flecha é visível. O laço do passarinheiro é oculto. É para te pegar e você não está vendo. Mas a flecha é algo que você vê.
Quando nós olhamos um exemplo bíblico, a gente olha para a vida de um homem chamado Davi, sendo perseguido por Saul, ele teve um ataque visível e claro. Quantos estão comigo? Você percebe que tem ataque sobre a sua vida que é físico e claro? Você consegue ver as flechas, você consegue ver esses ataques, você consegue ver aquilo que está acontecendo sobre a tua vida. Mas só tem coisas que estão ocultas, tem coisas que estão escondidas. E presta atenção nesse final, e eu vou para um outro ponto, para a gente poder estar terminando a pregação. Um outro ponto específico que diz que os Salmos, ele está mostrando que Deus protege em todas as dimensões, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por falar conosco, obrigado por essa revelação. Obrigado, Senhor Deus, porque essa palavra nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, nos livra do ataque noturno, nos livra da flecha que voa de dia, nos livra dos ataques, Senhor Deus, das trevas. É uma palavra que nos traz revelação, Senhor Deus. Abre e expande a nossa mente e faz com que a gente seja escondido nas tuas asas, Senhor. Pai, guarda a tua igreja, Deus, guarda os teus filhos. Deus, nos protege, Pai, do oculto do inimigo contra as nossas vidas. Nos livra da peste, nos livra da doença, nos livra do laço, nos livra do engano, nos livra do espírito da morte, nos livra, Pai, nos livra da miséria, nos livra, Senhor Deus, do engano, nos livra da murmuração, nos livra da obra do inferno contra a nossa vida, nos livra dos trabalhos feitos, Pai, com o nosso nome, nos livra, Pai, das obras do inferno contra a nossa vida, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, nos livra da seta que voa ao meio-dia, nos livra, Pai, de todos aqueles que vêm contra nós, porque a tua palavra diz: por um caminho eles podem vir contra nós, e por 7 caminhos eles fugirão. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Deus, obrigado pela tua revelação, Senhor. Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando o texto se revela e ele salta na minha e na tua vida, é além de um estudo. É além de algo comum. Agora nós em Cristo Jesus, o selo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, o selo do Espírito Santo, é o sangue que foi passado em nós, que foi derramado por mim e por você. Então a proteção de Deus não é sorte, mas é uma aliança. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário nos traz uma proteção, uma cobertura por conta dessa aliança que foi feita pela minha vida e pela tua. O sangue de Jesus é o selo que marca quem pertence a Deus. Você pertence a Deus? Então, glória a Deus. Louvado seja Deus, nós pertencemos ao Senhor. Qual é a ideia que traz acerca desse algo para nós como um fundamento muito importante para que a gente possa entender aonde nós habitamos? Mateus capítulo 27, versículo 24 diz: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sobreveio os ventos fortes e bateram com força, repete comigo, força, contra aquela casa. E ela não desabou, repete comigo, não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora presta atenção, Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, Cristo revelado, a palavra que está sendo ministrada essa noite, todos os domingos, às terças, nas tuas devocionais, na tua casa, no teu momento com Deus, nos teus discipulados, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva forte, e transbordaram os rios, e sobreveram e sopraram os ventos, e bateram com força, repete comigo, força, contra aquela casa, e ela desabou, repete comigo, desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, construindo sobre a rocha, um constrói sobre a areia,
e o outro constrói sobre a rocha. Só que eu quero te chamar a atenção para a revelação do texto. Ambos os dois enfrentaram a mesma, repete comigo, tempestade. Ambos os dois enfrentaram a mesma tempestade. A Bíblia diz: os rios transbordaram, os ventos bateram forte, e a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu. Naqueles tempos antigos, os assírios construíram as suas casas com tijolos, argamassa. Por isso que o Senhor traz esse texto para que a gente possa entender o contexto. Só que aquele que ouve as palavras do Senhor é comparado àquele que constrói a sua casa na areia. Quantos aqui estão entendendo sobre o ambiente? Quantos estão entendendo sobre refúgio e fortaleza? Ah, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. A nossa rocha, irmãos, é Cristo. Repete comigo: a minha rocha é Cristo. Levante suas mãos aos céus e fala assim: Senhor, eu estou firmado no Senhor. A minha rocha é o Senhor. Aleluia, a nossa rocha é Cristo. Irmãos, Pedro, ele anda sobre as águas, mas quando ele olha para Jesus, ele permanece, a verdade, a palavra, lembra? Salmos 91, versículo 4, a minha verdade te traz proteção e segurança. Quando Pedro, ele olha para Jesus, Cristo, Logos, a palavra, ele permanece, mas quando ele olha para o vento, as circunstâncias, ele afunda. Quando você olha para as tuas circunstâncias financeiras, você afunda. Quando você olha para a tua vida emocional, você afunda. Quando você olha para a tua depressão, você afunda. Quando você olha para as tuas síndromes ou para as tuas patologias que psicossomatizam em doenças, você afunda. Eu não estou dizendo que você não precise procurar tratamento. Isso é importante. Terapeutas, psicólogos. Mas quando você olha para isso, você afunda. Aonde você habita? A estabilidade não está no cenário. A estabilidade está em quem você fixa os seus olhos. Quem constrói na palavra permanece. Quem constrói nas emoções desmorona. Fique de pé em nome de Jesus. Quem aqui recebeu essa palavra? Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, Deus não prometeu ausência de crise, mas Ele prometeu um refúgio inabalável. Repete comigo: refúgio inabalável. Louvado seja Deus. Irmãos, a Valentina, que o pastor estava orando ontem, ela morreu. Uma criança de 6 anos de idade. Tinha lúpus. Depois ela pegou uma meningite, ela teve um AVC, seus órgãos começaram a parar e ela morreu. 6 aninhos de idade. Quando eu me deparo com essas situações, eu falo: Senhor, eu tenho um filho de 6 anos de idade. Fiquei mal demais ontem. Eu recebi essa notícia, mal demais. Hoje, porque nós compadecemos, nós amamos, nós somos irmãos em Cristo, fazem parte da nossa família, mesmo a gente não conhecendo. Essa dor também é nossa. E quando eu estava orando e eu buscando ao Senhor, e eu colocando diante de Deus, eu falei: Senhor, o que é isso? Se o que dor pode ser essa? Não imagino. Eu tenho um filho, não imagino. Eu não tenho ideia do que o pai e do que a mãe podem estar passando nesse momento. 6 anos de idade. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, é a única coisa nessa terra que nos dá descanso e paz. Está na presença do Senhor. Sobre as suas asas e sobre a sombra do Onipotente. Não há uma palavra sequer
de qualquer ser humano nesse planeta que vá consolar esse pai e essa mãe. Mas o Senhor, sobre a sombra do Onipotente, eles podem descansar. A única certeza que nós temos é de descansarmos no Senhor, irmãos. Pare de se afligir. Pare de que as circunstâncias dos ambientes destruam você. Diante dessa palavra, da revelação que Deus trouxe para a tua vida, habite nele em nome de Jesus. Hoje é um dia de decisão, de trocar o medo pela fé, trocar a ansiedade pela presença, trocar a preocupação pela confiança. Assim como Israel saiu do Egito com riquezas, e eles eram escravos por 400 anos. Você não vai sair dessa situação vazio. Olha para mim, presta atenção. Você não vai sair dessa fase vazio. Você vai sair fortalecido, amadurecido e cheio da presença de Deus. O que quer que você tenha passado, você não vai sair disso vazio. Vai sair fortalecido, amadurecido e cheio da presença de Deus. Agora, com uma voz que brada, com uma voz forte, declare comigo: eu não habito no medo. Vamos lá, eu não habito no medo. Eu habito em Deus. A minha mente está guardada. A minha vida está coberta. A minha casa está firmada na rocha. Eu estou seguro no refúgio inabalável. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.